Quantas últimas venas intercostais terminam na ácigos? 9 últimas. Quantos terminam na hemiácigos? 5 últimas. Nas hemiácigos acessórias. As primeiras 7, dependendo se não tiver a vena de Braine. Perfeito. Ou vena intercostal superior esquerda. E se tiver Braine, quantos formam Aí se Braine? tiver, na hemiáxigos acessória fica só 3. E a na Braine fica 5. Não, 5. 4. 4. Primeira 4, né? Do lado esquerdo, né? Isso. Isso, muito bem. Perfeito. Quanto que é a longitude da travessia diafragmática do esôfago? É 1 centímetro. 1 centímetro. Perfeito. Onde que termina a gran vena linfática? Termina no ângulo diúgulo subclávio direito. Muito bem, perfeito. Vamos ver outro. Essa pergunta é importante. O que tem também? Onde começa... Para que serve a circulação menor? Para fazer hematoses. Troca gasosa. E a circulação maior? Para passar sangue para o resto do corpo. Órgãos, tecidos. Nutrir o corpo, então. Perfeito. Onde começa a circulação menor? Circulação menor começa no ventrículo direito. Átrio direito. Átrio ou ventrículo? Qual dos átrio dois? direito. Ventrículo direito. A circulação... Ventrículo direito. Sim, sempre começa nos ventrículos. Eu tinha errado na prova. Então, começa no ventrículo direito, né? E termina no átrio... Esquerdo. E a circulação maior, ventrículo esquerdo. E termina no átrio direito. Isso, muito bem. Perfeito. A ver, que outra coisa importante. Pericárdio. Já estudaram pericárdio? Eu acho, eu tentei, né? Importante o pericárdio. Vamos começar. Eu tentei! O importante é tentar, né? Depois, se dá ou não dá certo, é outra coisa, mas o importante é tentar. O importante é tentar. Bom, vamos a ver então coração 3. Muito bem. Bom, aqui em coração 3, vamos a ver então as cavidades, né? Essa era a parte de cavidades. Primeiro, a primeira cavidade que vamos estar estudando seria o átrio direito. O átrio direito tem em total 5 paredes, lembram? São 5 paredes. Como chamam as paredes? Primeiro, aqui na parte de cima temos a parede superior. Aqui na parte de baixo temos a parede inferior. Sim? Na frente, lá na frente, temos um orifício que seria a parede anterior, ou podemos chamar também de parede atrioventricular. Desse lado aqui no fundo, temos a parede interatrial. Essa é a parede interatrial, sim? Porque se encontra aqui entre os átrios. E por último, tínhamos essa paredezinha que estava fechada, sim? Esse que tiramos aqui, sim? Que é chamado de parede anterolateral, sim? Então, em total, são 5 paredes. De novo, parede superior, parede inferior, parede atrioventricular, ou também chamado anterior, parede interatrial, pode chamar também de parede medial, e essa parede que cortamos e abrimos, aqui se cortou e puxamos para cá, né? Essa parede aqui é a parede anterolateral, ok? O que temos que saber? O que encontramos em cada uma delas? Primeiro, vamos a começar com parede superior. Na parede superior encontramos aqui um orifício, sim? O orifício de quem? O orifício dessa veia aqui, que é a vena cava superior. Então, parede superior, encontramos o orifício da vena cava superior. Sim? Vamos para baixo. Parede inferior, o que encontramos? Na parede inferior temos 2 orifícios. Um pequenininho, esse aqui, está medialmente, e outro maiorzinho, que está lateralmente. Sim? O pequenininho que está medialmente é o orifício do seno coronário. Seno coronário. Coronário. Sim?
E esse que está maiorzinho, que está lateralmente, é o orifício da vena cava inferior. Sim? Então, temos dois orifícios, do seno coronário e da vena cava inferior, ok? Cada um desses orifícios tem uma válvula que já não é tão funcional, já não serve muito, são restos embrionários, ok? Como se chamam as válvulas? A válvula do seno coronário é a válvula de Tebesio. Tebesio. Sim? E aqui, a válvula da veia cava inferior, essa aqui, é a válvula de Eustáquio. Sim? Então, temos duas válvulas aqui. Eustáquio para a veia cava inferior e Tebesio para o seno coronário, ok? Muito bem. Isso é tudo que encontramos aqui na parede inferior. Sim? Tem uma coisinha, mas é depois de falar da parede interatrial. Na parede interatrial, o que que temos? Na parede interatrial aqui temos uma fossa. Essa fossa é chamada de fossa oval, né? Vou colocar aqui de branco. Aí. Fossa oval. Essa fossa oval. A fossa oval tem uma borda, lembram? Essa aqui. Essa parte aqui. Tem uma borda. Essa borda da fossa oval é chamada de limbo. Limbo. Sim? Limbo da fossa oval. Sim? Por que que mostrei a interatrial agora? Porque entre a parede inferior e a parede interatrial tem uma estrutura que se estende entre elas. Essa estrutura começou aqui, na válvula de Eustáquio, foi para cima e terminou aqui no limbo da fossa oval. Essa estrutura é chamada de tendão de Todaro. Tendão de Todaro. Tendão de Todaro. Sim? Então, temos tendão de Todaro, que se estende entre a válvula de Eustáquio e o limbo. Sim? Estamos bem até aqui? Tudo certo até aqui? Sim, profe. Muito bem, perfeito, perfeito. Vamos continuar então. Apago isso aqui. Vamos agora para a cara anterior, para a parede anterior, quero dizer. O que temos na parede anterior? Na parede anterior aqui, vamos a ter um orifício, sim? Nesse orifício, vamos encontrar uma válvula. Todo esse aqui são válvulas, né? Então, temos uma válvula. Que válvula encontramos nessa parede anterior? Encontramos a válvula mitral ou a válvula tricúspide. Alguém lembra? Tricúspide. Tricúspide, perfeito, muito bem. Aí vamos encontrar a válvula tricúspide, sim? Então, nessa parede anterior, ou também chamada parede átrio-ventricular, vamos encontrar a válvula tricúspide, sim? Certo? Vamos agora para que parede? Já falamos de quase todas, só falta um que é a piorzinha, né? Parede superior, falamos que temos o orifício da veia cava superior, parede inferior, seno coronário e veia cava inferior, cada um com as válvulas. Tebesio, Eustáquio. Parede interatrial, falamos que temos uma fossa, se chama fossa oval, e o limbo. Sim? Entre o limbo e a válvula de Eustáquio, tem aqui o tendão de Todaro. Sim? Na parede anterior, ou átrio ventricular, encontramos um orifício onde tem uma válvula, que é a válvula tricúspide. Isso que encontramos nessas quatro paredes que falamos até agora. Agora, escutei alguém, Daniel? Sim? Fui eu, professor. Não se fala do nódulo interatrial, ou atrioventricular aí? Sabe por que eu não falo normalmente? Porque no livro fala que o nódulo, aqui, se encontra na parede inferior. Na inferior? Aham, isso mesmo, perfeito. Então, normalmente eu não falo. Entendi. Eu só disse para vocês, quando eu ensinei nódulo atrioventricular, eu falei que o nódulo atrioventricular está no septo atrioventricular. Sim? É que o septo atrioventricular é essa partezinha aqui. Essa partezinha, só essa parte. Sim? Então, eu falo para vocês que ele se encontra aí, no septo atrioventricular, sim. Porque não quero entrar nessa discussão. Realmente está na parede inferior? Não parece, né? Sim. Então, por isso que normalmente não falo dessa forma, eu só deixo essa parte. E eu falo para vocês que está no septo atrioventricular, que é o mais certo, né? Tem? Muito bem.
Agora, a parede anterolateral, a última que abrimos aqui. Aqui a gente abriu, tipo, uma portinha, né? Para aqui, para cá, para cá. E puxamos para cá, ok? Essa parede anterolateral tem 3 porções, 3 segmentos, sim? Quais são esses 3 segmentos? Se chama segmento medial, segmento médio e segmento posterior. Ou porção medial, porção médio e posterior. Eu prefiro segmento, né? Quais são esses segmentos? Esse aqui. Esse aqui é o segmento medial, sim? Esse aqui é o segmento médio, sim? E essa parte aqui é o segmento posterior, ok? O que encontramos em cada um? No segmento medial, vou aproximar um pouquinho aqui. Aqui nesse segmento medial temos uma prolongação do átrio. Como que se chama isso aqui? Se chama aurícula. Aurícula. Direita ou esquerda? Nesse caso é direita. Isso mesmo. Então, no segmento medial, se escreve assim, medial, não confundam as palavras, medial, com ele no final, sim? Aí encontramos a aurícula direita, sim? Podem falar orejuela direita, podem falar orejuela direita, não tem problema. Seguinte segmento. No segmento médio, o segmento médio é esse daqui, esse aqui. O que encontramos aqui no segmento médio? No segmento médio encontramos músculos que parecem tipo estriações, estão vendo? Parecem estrias. Esse grupo de músculos que parecem estrias que estão no átrio direito são chamados de músculos pectíneos, sim? Então, aqui no segmento médio, lembrem, esse aqui se chama segmento, segmento médio, encontramos aqui os músculos pectíneos, ¿sí? El músculo pectíneo. Encontramos el segmento medio, ¿sí? Pectíneo, ¿sí? Y por último temos o segmento posterior. O que encontramos aqui no segmento posterior? Primeiro, esse aqui, quando estava fechado, essa parte, quando estava fechado, obviamente estava desse lado, né? ¿Sí? Estava aqui atrás. Então, nosso segmento posterior começou aqui. Nessa imagem dá para ver isso aqui. Essa estrutura que estamos vendo aqui é chamado de cresta terminal. Cresta terminal. Sim? Então, isso que estamos vendo é a cresta terminal. Isso está no segmento posterior. Agora, aqui tem uma parte da cresta terminal que está um pouquinho dilatada, estão vendo? Sim? Essa parte dilatada da cresta terminal corresponde, ou seja, dentro se encontra o nódulo. Alguém lembra? Sinusal. Sinusal, perfeito. Ou também chamado sino. Sinoatrial. Atrial, sim? Sinoatrial. Então, dentro da cresta terminal, vamos encontrar o nódulo sinusal, ou também chamado nódulo sinoatrial, sim? Agora, lá atrás, o que temos mais para trás? Vamos ver aqui. Aqui, bem na parte de trás, vamos a ter uma dilatação ao redor das veias cavas aqui. Estão vendo que está meio gordinho nessa parte? Essas partes dilatadas são chamadas de senos. Senos de quê? Senos das veias cavas. Sim? Essa parte dilatada da parede ao redor da veia cava é chamada de seno das veias cavas. Sim? E só falta uma coisinha. Entre os senos da vena cava, encontramos aqui essa parte da parede, protrui para dentro assim, sim? Formando um pequeno tubérculo, que é chamado de tubérculo intervenoso, porque está entre as veias, né? Tubérculo intervenoso de lower, sim? Tubérculo intervenoso de lower, sim? E isso aí é tudo que encontramos no átrio direito, sim? Alguém levantou a mão. Foi a Daiane, professor. Professor, é porque é uma observação, eu só queria a confirmação do senhor. Toda dilatação, então, leva o nome de seno. Aí vai ter o seno, alguma coisa. É isso? Ou coloca o nome de seno, ou coloca o nome de bulbo. Bulbo. Uhum. Ah, Essas são normalmente palavras que se utilizam para dilatações. certo. Obrigada. Sim. O seno ou bulbo. Sim? Certo.
Obrigada. Normalmente, seno utilizam para dilatações mais pequenininhas e bulos para maiores, né? Mas são dilatações. Isso mesmo. Perfeito. Alguém mais? Yasmin levantou a mão, professor. Jasmin? Profe, Uhum. o tubérculo intervenoso de Lauer tem outro nome? Ou só esse? Só esse. Graças a Deus. Tá bom, obrigada. De nada. Tubérculo intervenoso de Lauer. Muito bem. Tudo certo. Essas estruturas são todas as estruturas que encontramos aqui no átrio direito. Vamos agora para o ventrículo direito. Ventrículos são fáceis já. Acho que a parte mais complicadinha é o átrio mesmo, né? O átrio direito. Bom, aqui o ventrículo direito vamos encontrar o quê? No ventrículo direito vamos encontrar, primeiramente, aqui no fundo, temos uma base. Essa parte é a base, lá no fundo, sim? Por onde entramos. Isso aqui é a base, sim? Depois, temos que ter um orifício para sair. A gente entrou pela base, temos que sair agora. Para sair é esse orifício aqui, sim? Orifício de saída, ok? Depois, o átrio direito tem 3 paredes. Como se chamam? Primeiro, essa parede daqui, essa aqui, é chamada de parede septal, sim? Pode chamar também de parede interventricular, sim, não tem nenhum problema, mas é melhor chamar de parede septal pelas relações que tem. Depois, aqui embaixo, na parte de baixo, aqui, temos uma parede que é chamada de parede inferior ou parede diafragmática, sim? Parede inferior ou parede diafragmática, sim? E por último aqui, temos uma parede que cortamos e puxamos para baixo, levamos para baixo, estão vendo? Essa parede aqui, que estão vendo aqui embaixo, é chamada de parede anterior, ou também chamada de parede externocostal, parede anterior ou parede externocostal. Então, esse é o nosso ventrículo direito. Uma base, 3 paredes, um orifício de saída, sim? Vamos ver primeiramente a base. O que temos aqui na base? Na base aqui, encontramos uma válvula. Que válvula? A válvula tricúspide. Sim? Na base encontramos a válvula tricúspide. Sim? E aí, o que acontece? A válvula tricúspide é uma válvula que tem quantas válvulas? Quantas cúspides? 3. 3. E cada válvula, cada cúspide, cada portinha que tem a válvula, se conecta com um músculo, né? Como se chamam os músculos com que se conectam? Músculos papilares. Músculos papilares, perfeito. Sim? Então, se temos 3 válvulas, significa que temos 3 músculos papilares. Sim? Porque um para cada válvula, sim? Então, essas válvulas vão ter o mesmo nome que, quero dizer, o músculo papilar tem o mesmo nome que a válvula. Então, como vamos a chamar? A tricúspide tem 3 válvulas. Se chamava válvula anterior, válvula posterior e válvula septal. Então, músculos papilares se chamam anterior, posterior e septal, igualzinho que a válvula. Então, vamos a ver isso aí. O que acontece? Por que estou repetindo isso? Porque os músculos papilares são 3 e eu tenho 3 paredes. Significa que em cada parede eu tenho um músculo papilar. Sim? Vamos a começar por aqui. Aqui, essa é a parede anterior, a parede que abrimos, né? E puxamos para baixo. Nessa parede anterior, aqui temos um músculo papilar. Esse músculo papilar é chamado de músculo papilar anterior. Então, na parede anterior, temos um músculo papilar anterior. Sim? Fácil, né? Vamos para cá. Aqui temos a parede septal. Essa parede septal é uma parede que está meio que verticalzinha, estão vendo? Podem chamar também de interventricular, porque o septo é interventricular. Bom, nesse lugar temos outro músculo papilar. É o músculo papilar septal. Okay? Podem chamar também, porque tem um epônimo, músculo papilar de Luschka. Sim? Músculo papilar de Luschka ou músculo papilar septal. Sim? Perfeito. E por último, onde normalmente temos problema e presta confusão é o quê? Essa parede que está aqui é chamada de parede inferior, né? Lá no fundo.
Na parede inferior, temos o músculo papilar? Sim, esse aqui. Ok? A parede se chama parede inferior, certo? Mas o músculo papilar que encontramos aí é chamado de músculo papilar posterior. Okay? Por que chama posterior? Porque a válvula com que está associada se chama válvula posterior. E lembrem que o músculo papilar tem o mesmo nome que a válvula. Sim? Então, aí, nessa parede inferior, temos o músculo papilar posterior. Sim? Perfeito. Isso é tudo que encontramos nas paredes. Sim? Então, todas as paredes têm músculo papilar? Sim. Na parede anterior, está o músculo papilar anterior. Aqui, vou ir marcando aqui. Na parede anterior, temos um músculo papilar anterior. Na parede septal, temos um músculo papilar septal ou de Luschka. E na parede inferior, aqui, temos um músculo papilar posterior. Aí é o único lugar que é meio que diferentão. Muito bem. Agora, outras coisas que encontramos. Vamos a ver. Observem isso. Lembram que quando escutaram por primeira vez ficaram chocados? Muito bem. Agora já é normal, né? Bom, aqui temos um músculo papilar, que é um músculo papilar de segunda ordem. Segunda ordem. Se é de segunda ordem, é um pilar, uma ponte ou uma elevação? Ponte. Ponte. Esse aí é chamado de trabécula septomarginal. Sim? E o que é uma trabécula septomarginal? Une duas coisas. Essa parede aqui, que é a parede septal, com o quê? Com esse músculo aqui, que é o músculo papilar anterior. Vou colocar uma A aqui. Músculo papilar anterior. Então, a trabécula septomarginal une duas coisas: parede septal e músculo papilar anterior. Sim? Professor, Sim. eu anotei aqui, pode chamar também a trabécula septomarginal de banda moderadora, né? Ou não? Isso mesmo. Trabécula septomarginal vocês podem chamar de banda moderadora. Esse é o outro nome. Perfeito. Tudo certo? Muito bem. Vamos agora para o outro que estava aqui. Sim? Que também ficaram chocados quando eu falei, lembram? Bom, essa estrutura que encontramos aqui é uma elevação da parede, estão vendo? Se é uma elevação da parede, sim, é um músculo de primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem? Terceira ordem. Terceira ordem, sim? As elevações da parede são músculos de terceira ordem. O que acontece com esse? Esse aqui vai de uma parede a outra, então une duas paredes seria. De que parede? Começou aqui, sim? Estão vendo aí a sombra? Começou aí na parede septal, deu volta e foi para a parede da frente, que é a parede anterior. Porque não dá para ver aqui porque tiramos a parede anterior, né? Então foi da parede septal para a parede anterior, sim? Então, se eu pergunto para vocês o que une o músculo de terceira ordem, esse aqui se chama, eu não falei o nome, né? Chama cresta supraventricular, sim? Se chama cresta supraventricular. E o que une a cresta supraventricular? A parede septal com a parede anterior. Vá da parede septal até a parede anterior. Sim? Esse aí chama cresta supraventricular. Sim? Então, é um nome mais complexo. Cresta supraventricular de Hissou-Espolon de Wolff. Lembra quando falei e todo mundo quase desmaiou, né? Sim? Foi a Elisa que levantou a mão, professor. Elisa? A trabécula septomarginal, ela une o músculo papilar anterior com... Não peguei o outro. Com parede septal. Parede septal? Com parede septal. Tá bom, então. Obrigada. Esse aqui é a trabécula septomarginal. Une esse, que é o músculo papilar anterior, com essa parede. Sim? Essa parede é a parede septal. Sim? Então, é parede septal com músculo papilar anterior. Sim? E aqui em cima temos outro. Esse aqui é a cresta supraventricular. A cresta supraventricular se chama cresta porque estão vendo que é uma elevação, né? Supraventricular porque parece que é o teto do ventrículo, estão vendo? Então, ele começa aqui na parede septal,
dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta e vai para frente, sim? Não podemos ver a parte anterior porque tiramos a parede anterior, né? Então, vai da parede septal até a parede anterior, sim? Une a parede septal com a parede anterior. Tudo certo com essas formações aqui? Perfeito. Então, por último, temos o quê? Por último, vamos a ter aqui um orifício. O orifício de saída. O orifício de saída do ventrículo direito é o quê? É a válvula pulmonar. É a válvula pulmonar. Por que é a válvula pulmonar? Porque essa válvula aí se continua com o tronco pulmonar. Lembrem isso. Então, orifício de saída é a válvula pulmonar. Sim? Alguém mais levantou a mão? Foi a Maria Eugênia, professor. Maria Eugênia, em que posso te ajudar? Professor, Uhum. o senhor poderia só me falar os nomes das paredes do átrio direito, por favor? Do átrio direito. O nome das paredes é interatrial, Interatrial, superior, medial, inferior, anterior. anterior, o átrio ventricular. E falta um. Anterolateral. Anterolateral. Tá bom, obrigado. De nada, de nada. Muito bem. Então, aí termina o ventrículo direito. Sim? Isso é tudo que devem saber do ventrículo direito. E agora, do lado esquerdo do coração. Aqui o lado esquerdo é muito fácil. Sim, é simples. Sim? O lado direito eu acho mais complexo. O lado esquerdo, o que acontece? Aqui temos o átrio esquerdo. O átrio esquerdo tem, em total, 6 paredes. Se tem 6 paredes, então vocês automaticamente falam superior, inferior, anterior, posterior, lateral e medial. Sim? Andressa? ¿No hay nada que tenemos que saber de las paredes del ventrículo derecho? Já falei. ¿Solo eso que usted habló? Sim. Gracias. Em cada parede temos músculos papilares, tudo isso. Muito bem. Então, o átrio esquerdo, esse átrio esquerdo tem 6 paredes. Superior, inferior, anterior, posterior, lateral e medial. A medial é chamada de interatrial também. Sim? Aqui é a parede anterior. Se esse é anterior, essa é a parede posterior. Essa é a parede superior. Essa é a parede inferior. A lateral cortamos nessa imagem. Tiramos a parede lateral para poder ver o átrio. E esse que está lá no fundo, então, é o outro lado, que é a parede medial, ou podem chamar de interatrial. Sim? Parede medial ou interatrial. Bom, aqui vocês adoraram as paredes, lembram? Parede superior. Temos alguma coisa na parede superior? Nada. Nada. Isso mesmo. O que encontramos na parede inferior? Nada. Nada. Perfeito, né? Agora sim. Na parede anterior, o que encontramos? Aqui na parede anterior encontramos uma válvula, sim? Aqui a gente passa do átrio para o ventrículo, estão vendo? Sim, aqui já é o ventrículo, sim? Então aqui temos uma válvula. Que válvula? A válvula mitral. Aí encontramos a válvula mitral, sim? Na parede anterior encontramos a válvula mitral, sim? Fim, é isso. Na parede posterior aqui, por trás, o que temos? Na parede posterior vamos encontrar 4 orifícios. Okay? O que são esses 4 orifícios? São os orifícios das venas pulmonares. São os orifícios das venas pulmonares, as 4 venas pulmonares. Temos 4 em total, né? Então, na parede posterior encontramos os orifícios das venas pulmonares. Na parede medial, o que temos? Na parede medial, vamos ver que uma parede lisa. Sim? Não temos nenhuma cresta, não temos nada. Só que tem uma partezinha onde é um pouquinho mais claro, tá vendo aqui? Esse lugar aí. Por que mais claro nesse lugar? Porque nessa parte aí, a parede é mais fina. Por que mais fina? Porque do outro lado tem a fossa oval. Isso mesmo. Assim mesmo. Porque do outro lado temos a fossa oval. Sim? Então, a parede medial ou interatrial, realmente não temos nada. É uma parede lisa, né? Não temos cresta, não temos tubérculo, não temos nada. Sim? Mas essa parede interatrial tem uma parte que é um pouquinho mais clara por culpa da fossa oval que está do outro lado. Sim? Essa parte é mais fina por culpa dessa fossa oval. Só isso. E por último, temos a parede lateral. A parede lateral arrancamos aqui. Sim? Então vamos ter que buscar uma imagem onde ainda
tem a parede lateral. Onde que está? Essa imagem estava por... Vou ter que tirar esse daqui. Vamos ver aqui. Aqui. Observem essa imagem. Muito bem. Nessa imagem aqui, estamos vendo aberto o ventrículo esquerdo. Estão vendo? Sim. E aqui nessa imagem, esse aqui é a parede lateral do átrio esquerdo. Sim? A parede lateral. Eu não consigo ver agora o átrio esquerdo porque está fechado, né? Ainda mantemos aí a parede lateral. O que estamos vendo aqui? Nessa parede lateral, dessa parede lateral, se origina uma prolongação aqui. Essa prolongação. Essa prolongação da parede lateral é o que chamamos de aurícula. Aurícula. Como nesse caso, a aurícula está do lado esquerdo, então é a aurícula esquerda. Sim? Essa é a aurícula esquerda. Então, na parede lateral do átrio esquerdo, temos a aurícula esquerda. Ok? Temos a aurícula esquerda. E aí terminou átrio esquerdo. Átrio esquerdo é muito fácil. Não tem quase nada, né? Vamos agora para o ventrículo esquerdo. Alguma pergunta de átrio esquerdo? Antes de passar para o ventrículo. Creio que não. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o último, ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, esse aqui, vamos ver que é uma cavidade que tem é parecido à descrição do ventrículo direito, né? Então, tem também uma base, sim? Tem também um orifício de saída, tem 3 paredes, só que tem uma coisa que não tem o ventrículo direito, que é o vértice. Esse aqui tem um vértice, sim? Não encontramos vértice no lado direito. Muito bem, então, começamos. Na base, o que vamos encontrar? Aqui na base vamos encontrar uma válvula. Que válvula que encontramos? A válvula mitral. Sim, a válvula mitral. Sim, essa válvula mitral. A válvula mitral é uma tricúspide ou é uma bicúspide? O que vocês lembram? Bicúspide. Isso. Significa que tem uma válvula anterior e tem uma válvula posterior. Sim. Tem uma válvula anterior e tem uma válvula posterior. Esses eram os nomes, né? Cada válvula se encontra conectada com o músculo papilar. E o músculo papilar tem o mesmo nome. Lembrem isso. Então, esse aqui, por exemplo, é a válvula anterior. Isso significa que esse músculo é o músculo papilar anterior. Esse aqui, por exemplo, é a válvula posterior. Então, significa que esse músculo aqui é o músculo papilar posterior. Sim? Muito bem. Então, na base, o que encontramos? Encontramos a válvula. Que válvula? Mitral. Sim? Muito bem. Quantos músculos papilares eu falei? 2 músculos. Mas temos quantas paredes? Temos 3. Significa que uma dessas paredes não tem músculo papilar e isso vamos ver agora. Como se chamam as paredes? Primeiro, vou afastar um pouquinho mais. Aí. Agora sim. Muito bem. Como se chamam as paredes? Essa parede que puxamos para cima, estão vendo que cortamos aqui e levamos para cima. Essa parede é a parede lateral. É chamado de parede lateral. Sim? Aqui embaixo, aqui, temos uma parede, como está embaixo, é chamado de parede inferior. Sim? Ou podem chamar também de parede diafragmática. Sim? E aqui nessa parte, sim, é chamado de parede septal, ou podem chamar também de interventricular. Parede septal, interventricular, podem chamar de medial também, não tem problema. Parede interventricular septal. Sim? Eu prefiro chamar septal porque do outro lado já tínhamos falado que se chamava esse aí septal, então para manter o mesmo nome, né? Para nos confundir o menos possível. Bom, quem que encontramos em cada parede? Esse aqui, falamos que é a parede lateral, né? Na parede lateral temos aqui um músculo. Esse aqui. Se chama músculo papilar anterior.
Na parede lateral temos o músculo papilar anterior. Sim? Fim. Vamos para outra. Essa parte aqui é a parede inferior. O que encontramos na parede inferior? Outro músculo papilar. O músculo papilar posterior. Sim? Então, na parede lateral, músculo papilar anterior. Na parede inferior, músculo papilar posterior. E uma das paredes ficou sem músculo papilar. Qual que é a parede que não tem músculo papilar? Septal. A septal. Muito bem. A septal não tem músculo papilar. Lembrem disso. A septal não tem músculo papilar. Sim? As três paredes se juntam para formar isso aqui. O famoso vértice. Sim? Vértice. Perfeito. Só falta uma coisinha. O orifício de saída. O que é o orifício? A que corresponde esse orifício de saída? Vamos a buscar aqui uma imagem. Aqui, essa. Aqui está o ventrículo, tudo isso o ventrículo, sim. Essa parede septal especificamente, ok? E aqui estamos vendo umas válvulas, estão vendo? Sim, essas válvulas correspondem a... Essas válvulas semilunares correspondem a uma válvula, que é a válvula que vai para a aorta, sim? Então, essa aqui é a válvula aórtica, sim? Então, o orifício de saída do ventrículo esquerdo corresponde a uma válvula que é a válvula aórtica. E acabou. Isso é tudo que devem saber de coração 3. Nada mais. Que gosto. Mais que isso, eu não vou perguntar. Está lhe ouvindo aí também, profe? Está. Como começou a hora acá. Onde que você está? Foz do Iguaçu. Ah, Foz. Janaína levantou a mão. Janaína. Professor, as três paredes, eles se juntam para formar? O vértice. Vértice, tá, ok. Uhum. As três paredes convergem. Vocês falam convergem? Convergir? Que se unem? Se unem, Sim. Eles se unem na frente, os três, e formam o vértice. Tá, joia, obrigada. De nada. Sim. Ixi, aqui, número 1, Victor Emanuel França fala. Professor, você falou que o orifício de saída é o... Aórtico. Aórtico. Obrigado. De nada. Elisa? Professor, uma dúvida, assim, ó. No átrio esquerdo tem as 6 paredes, e você falou que na lateral, a aurícula esquerda. A aurícula seria a mesma coisa que átrio? Não. Não é. Estou A confundindo, aurícula é então. a mesma coisa que orejuela. Ah, tá. Aquela prolongação, né? Isso. O átrio é Tá. o quê? O átrio é a cavidade. Sim? É a cavidade. Esse é o átrio. E o átrio tem 6 paredes, ok? Na parede lateral tem uma prolongação que vai para cima. E esse aí é o que chamamos de aurícula. Ou também chamado de orejuela. E aí vocês vão ter muito problema. Sabe por quê? Porque nessa parte do mundo que falam espanhol, tinha um problema no termo aurícula e átrio. Sim? O que a gente está chamando de átrio agora, muitos anos foi chamado de aurícula. Sim? Estou falando de muitos anos. Sim? Então vocês vão ver essa confusão enorme. Os que estudaram a área da saúde no Brasil, os que falam francês, os que falam lá para lá, e português, né? Estudaram toda a vida átrio como átrio. Essa cavidade que estamos vendo, átrio. Sempre foi átrio, sim? E a aurícula, a prolongação, sim? Os que fizeram área da saúde no Brasil, provavelmente não tiveram nenhum problema. Para eles sempre foi assim. Para o pessoal que foi para a Argentina, provavelmente agora tiveram esse problema de troca de termos anatômicos, né? E vocês vão ver, as pessoas já foi trocado, sim, mas as pessoas continuam falando da mesma forma antiga, sim. No Brasil toda a vida falaram dessa forma que estamos conversando agora, sim,
Mas onde falam espanhol era onde mais tinham problemas com esse termo, porque era trocado. Tá, entendi, deve ser isso a confusão que eu fiz aqui, então. Mas... Gisele? Bom dia, professor. Bom dia. Eu só perdi a localização da válvula aorta, o átrio esquerdo a válvula da aórtica. semilunar. Eu falei que a válvula... O que acontece? Seu ventrículo esquerdo tem um orifício de saída. Sim, porque ele tem um orifício de entrada, outro de saída, né? Porque o sangue entra e sai. Entra Sim. pela base. E a base é o quê? É a válvula mitral. E o orifício de saída está em cima. Sim? E esse orifício de saída é a válvula aórtica. Obrigada, professor. De nada, de nada. Georgia? Professor, uma pergunta. Você vai cobrar o triângulo de Koch? E se sim, você poderia falar um pouco sobre? Estou um pouco confusa nele. Posso cobrar. Não ia, mas agora eu vou cobrar, é verdade. Não. O triângulo de Koch, vou abrir aqui um slide. Vou compartilhar aqui, pera aí um minutinho. Já tem. Vai compartilhar? Aí, foi compartilhado. Slide coração 5, aqui. Muito bem. Onde está o triângulo? Aqui. Bom, o triângulo de Koch é um triângulo... primeiro se escreve assim, triângulo de Koch, né? O triângulo de Koch é um triângulo que encontramos no átrio direito, sim? Esse triângulo de Koch, como é um triângulo, tem 3 limites, ok? Na parte posterior, ou seja, o limite posterior, atrás, encontramos um orifício, esse orifício. Esse orifício é o orifício do seno coronário. Esse é nosso limite posterior, ok? Agora, para a esquerda e para baixo, e um pouquinho para frente também, para a esquerda e para baixo, encontramos aqui uma válvula. Tá vendo que tem tipo uma portinha aqui aberta, né? Essa é a válvula septal. Sim? Essa válvula septal de quem? Da tricúspide, né? Da tricúspide, sim? Então, para baixo e para a esquerda encontramos, então, a válvula septal da tricúspide, sim? Imediatamente estamos vendo essa prolongação aqui. Essa prolongação é o quê? É o tendão de Todaro, sim? Então, essas 3 estruturas, o seno coronário, o orifício, a válvula septal da tricúspide e o tendão de Todaro, formam aqui um espaço mais ou menos de uma forma triangular, estão vendo? Esse é o triângulo de Koch. E o que encontramos nesse triângulo de Koch? Aqui nesse triângulo de Koch encontramos aqui um nódulo, ¿sí? Um nodo. Esse nódulo se chama nódulo átrio ventricular. É isso. Esse nódulo átrio ventricular é o marca-passos normal do coração? Não. Não. Seria Qual que é o marca-passos normal? É o nódulo sinusal. Sim. 60 vezes por segundo ele estimula. Por minuto. Impressionante. Muito bem. E é isso, amigos. Esse é o triângulo de Koch. Alguém mais levantou? Gisele já perguntou ou levantou de novo? Sim, senhor, já fiz a pergunta, esqueci de abaixar a mão. Tudo bem. Alguém mais tem alguma dúvida? Sim. Quem que levantou a mão ali? Marcos. Uma pergunta que se caso, assim, eu queria saber se todas as paredes do coração têm músculo papilar ou não tem. Todas as paredes do ventrículo, você fala? Isso. Do ventrículo direito. Vamos perguntar para o pessoal que está aqui. O ventrículo direito. Todas as paredes do ventrículo direito têm músculo papilar, sim ou não? Não. Todas as paredes. Na direita, sim. O direito tem. O esquerdo não. Isso. O esquerdo não. Só vai
Muito bem. Então, o ventrículo direito tem 3 paredes. E no ventrículo direito temos 3 músculos papilares. Então, todas as paredes têm pelo menos um músculo papilar. Agora, vamos para o lado esquerdo, o que acontece? No lado esquerdo temos 3 paredes também. Mas lembre que a válvula que está desse lado é a válvula mitral, é uma bicúspide. Bicúspide significa que tem 2 válvulas. Significa que só tem 2 músculos papilares. Então, uma das suas paredes do ventrículo esquerdo fica sem músculo papilar, que é a parede septal. Assim, obrigado, professor, obrigado. Imagina. Andressa? ¿Podría explicar el espacio de portal del pericardio? Posso. Vamos a buscar. Tá por aqui. Compartilhar. Professor, não quer parar a gravação? Porque aí o vídeo vai ficar grande, né, não? Não, deixa que o pessoal. Então fechou. Vai que cai alguma coisa disso. Muito bem, muito bem. Aqui. Esse aqui. Bom, tá vendo o slide, né? Sim, sim. Muito bem. Aqui vocês estão vendo o pericárdio, esse é o pericárdio fibroso, né? Porque é branco, tudo isso, né? O que acontece? O pericárdio fibroso tem uma base. A base está aqui embaixo, sim? Ele se fixa ao diafragma, tudo certo? Só que aqui na parte de trás, o que acontece com a base do pericárdio? Se separa, sim? Separa assim. Se separa do diafragma, formando aqui um espaço. Esse espaço aí é chamado de espaço de portal, sim? Quais são os limites do espaço de portal? Em cima, como vocês estão vendo, fica o pericárdio. Por trás fica esse órgão que estudamos no outro dia, que tem de 25 a 30 centímetros, tem placa porção. Muito bem, o esôfago. E na parte de baixo fica essa parte branca do diafragma. Como chama essa parte branca do diafragma? Centro? Tendinoso. Centro tendinoso. Isso mesmo. E aí fica o espaço de portal. Então, o espaço de portal é uma parte onde o pericárdio se separa do diafragma. E está na base, só que na parte posterior. Certo? Pode repetir de novo, por favor? O quê? Essa parte do espaço portátil? O espaço de portal, esse aqui, se encontra na base do pericárdio, ok? Só que está na parte de trás. Porque aqui na frente, a base do pericárdio está totalmente fixo. Tá bom? Se gruda ao diafragma. Só que aqui atrás, na base também, só que na parte de trás, não está grudado. Se separa do diafragma, estão vendo? Vai para cima. Então tem uma separação aqui entre eles, estão vendo? Formando aqui um espaço que chama espaço de portal. Sim. Qual que é o limite superior do espaço de portal? Pericárdio. Limite inferior? Centro tendinoso do diafragma. E limite posterior? Esôfago. Esse é o espaço de portal. Realmente é um espaço que se forma entre a base do pericárdio fibroso e o diafragma. Obrigado. De nada, de nada. Muito bem. Maria. Professor, eu estou falando de pericárdio. O fundo de saco, ele é só quando chega na linha de reflexão? Assim mesmo. Os fundos de saco são onde se encontram linhas de reflexão, sim? E aí vocês devem saber 2 fundos de saco principalmente. O oblíquo do pericárdio e o transverso de Taylor, sim? Tá bom, obrigado. Esses 2. Jandui. Prof, é o Rafael. Aqui. Ela tá gripadinha. Mentira, é o Rafael. Te perguntar, tem um vídeo sobre Coração 2? Não lembro. Tá bom. E as O pessoal me questões. falou que tem, mas não sei. As questões só vai mandar por agora? À tarde. À tarde, né? Tá bom. E depois de conseguir um celular. Tá bom. Obrigado. De nada. Professor, Elisa, sim? poderia repetir ali que a menina perguntou sobre o fundo de saco, quais são os 2 mesmo?
Tem dois que devem estudar. Um que é o seno transverso do pericárdio. Pronto? E o outro é o seno oblíquo do pericárdio. Tem dois, seno transverso, seno oblíquo, sim? Esses dois aqui devem ver, sim? Tem uma aula gravada de pericárdio, sim? Que tá no finalzinho do vídeo, tá bom? Sim. Olhem bem essa parte. Tá no finalzinho do vídeo. Antes de terminar a aula, eu passei essa parte. Graças. Nada. Pronto? Solução. Também. Posso ir comprar minhas coisas? Pode ir, professor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu, professor. Até mais tarde. Até mais tarde. Obrigado. Aviso vocês. Graças, profe. Não é um professor, é um pai. Hasta la vista. Dale.